Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui estamos mais uma vez para dar continuidade aos nossos estudos de escola bíblica dominical. Louvar a Deus pela vida de todos os professores de escola bíblica dominical, todos os alunos que estão empenhados para aprender da palavra de Deus. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Adair Gonçalves Dias, e todo o ministério, toda a diretoria que compõe esse ministério. Que Deus assim continue nos abençoando. Aqui estamos, meus queridos irmãos, para falar ou dar continuidade sobre o assunto que falamos na lição anterior, sobre o Tribunal de Cristo. Lição de número 6, nós falamos sobre o Tribunal de Cristo. Foi semana passada, domingo passado, e a lição que vai ser lecionada domingo, dia 13 de fevereiro de 2022, é a lição número 7, e vai dar continuidade falando sobre o Tribunal de Cristo. Isso é muito importante, porque no Tribunal de Cristo não vai ser julgado nem pecado e nem pecador. Isso é muito interessante. Por quê? Porque a morte já foi extinguida. Os que foram arrebatados, porque os que vão estar lá no Tribunal de Cristo, os que foram arrebatados, já são salvos agora, já foram transladados, podemos dizer assim. Receberam um corpo incorruptível, como está escrito em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51 em diante, podemos observar que essas pessoas foram arrebatadas, receberam um corpo glorificado, ou receberão um corpo glorificado, incorruptível, revestido da imortalidade, da incorruptibilidade. E Paulo vai escrever dizendo: onde está a morte, o teu arguilhão, e onde está o inferno, a tua vitória. Isso quer dizer que os salvos em Cristo já foram vitoriosos em Cristo Jesus. Agora, interessante que pode haver um sentimento lá, porque não vai ser julgado pecado nem pecador, mas pode haver um sentimento de que poderíamos ter feito algo mais para Deus e às vezes não fez. Isso você vai encontrar na introdução da lição, que eu botei isso aqui na introdução da nossa lição. Então pode haver esse sentimento de ter feito mais para Deus e pode ter negligenciado. Eu sempre digo porque lá no céu vai ser aberto o livro da consciência, que vai abrir-se os livros, e a consciência é um tribunal, e eu sempre digo que esse tribunal chamado consciência, ele só tem duas notas para nos dar: ou é 10 ou é 0, ou é 0 ou é 10. Esse é as notas do tribunal da consciência. Então pode haver esse sentimento. Então, meus queridos irmãos, isso nos ajuda a trazer um despertamento. Eu posso dizer assim, essa lição possa lhe trazer ou nos trazer um despertamento. Para quê? Para que façamos mais para Deus, se dedicamos mais na obra de Deus, busquemos mais fazer alguma coisa para o Senhor enquanto é dia. Tem na lição também esta palavra, enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém pode mais trabalhar. Então vamos buscar em aprender a cada dia da palavra de Deus. E o que é trabalhar para Deus? Eu acho interessante, porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 a 8, vai dizer assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho.
Interessante que não adianta nós querer fazer alguma coisa, não é? Pensando que somos alguma coisa. Toda honra e toda glória é para Jesus. Quem nos capacita é Ele, não é? Quem escolheu foi Ele. Eu gosto muito do capítulo 9, versículo 16 de Romanos, porque diz assim que não é para quem quer e nem para quem corre, mas é para quem Deus compadece. Então, façamos a obra, né, reconhecendo que nós somos apenas servos, servos do Deus Altíssimo, servos de Jesus Cristo. E o servo não vai aonde quer, o servo não faz o que quer, né? O servo não fala o que quer. A partir do momento que o servo quer ir para onde quer, fazer o que quer e fala o que quer, isso é chamado de servo negligente. Lembra de Mateus capítulo número 25, a partir do versículo 14, quando aquele senhor ele vai se ausentar da terra, mas ele pega seus bens e transforma ali em talentos, podemos dizer uma espécie de moeda, era ouro, e distribuía entre eles, e distribuiu 5 para um, 2 para o outro e 1 para aquele outro homem, e diz assim, dando cada um segundo as suas capacidades. Veja que ali tinha 2 servos fiéis, porque quando ele volta a prestar conta com aqueles homens, ele diz assim, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Mas observe quando ele chega naquele homem que deu um talento, que ele enterrou na areia e começou a botar algumas dificuldades, porque diz assim, o Senhor colhe aonde não semeia, né? E começou ali inventar desculpa, podemos dizer assim. E aquele homem disse assim, já que tu sabia que eu era desta forma, por que não emprestaste o que era meu, ou o meu dinheiro, aos banqueiros, para quando eu voltasse recebesse com juro? Pelo contrário, aquele homem enterrou na areia, não é? Ele escondeu o talento do seu Senhor. Isso nos ajuda a entender, meus irmãos, que o talento que é nos dado segundo as nossas capacidades, é nos dado uma confiança, e isso é muito importante. Então, aquele homem não valorizou o que foi dado. Então, tudo que é nos dado, um dia vamos ter que prestar conta. E aí, aquele homem disse para aquele servo, servo mau e negligente. Olha só a expressão, servo mau e negligente. E aí, teve recompensa? Não, ele disse assim, vai ser jogado nas trevas. Então esse é o perigo, né, de não empenharmos na obra de Deus ou não valorizarmos o talento que é nos dado. Não sei quantos talentos você recebeu, se foi 5, ou se foi 2, ou se foi 1. Eu só quero te dar um conselho e te dizer, desempenhe, empenha na obra de Deus e desempenha o talento que foi te dado, porque o dia da prestação de contas está chegando, não é? Então, como eu já falei aqui para os irmãos, pode haver o sentimento de poderia ter feito mais para Deus, ou, por exemplo, não ter feito nada. E aí esse sentimento vai ser muito ruim. Então vamos fazer alguma coisa para Deus enquanto é dia, enquanto temos saúde e vigor. Me chama muita atenção porque no capítulo 12 de Eclesiastes, o sábio Salomão, ele expressa, se lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e os anos nos quais poderás dizer, não tenho nele contentamento. Isso é muito interessante, porque ele está dizendo assim, vamos lembrar do Senhor enquanto temos vigor, enquanto temos força, enquanto estamos com saúde. Porque isso vai chegar o dia que os guardas da casa vão tremer. Quem é os guardas da casa? Os braços. Não é? E o homem forte se curvar. Imagina um homem curvado, tremendo os braços, as mãos. Não é? A amendoeira florescer. O que é a amendoeira? Os cabelos brancos, por causa da velhice. Os moedores já não é mais como era. O que é os moedores? Os dentes, aqueles que comia com tanto vigor, isso já não é mais como era. Aquele que olha pela janela já não enxerga mais direito, os olhos. Não é? E ele diz assim, os ouvidos já não ouvem mais como ouvia antes, até que o cântaro se quebre junto à fonte.
que é esse cântaro? O coração parar de funcionar, não é? Então é buscar enquanto é dia, para que não, quando chegarmos lá não temos esse sentimento de culpa, de que não fizermos alguma coisa para Deus. Então vamos fazer alguma coisa para Deus. Não é? Às vezes se achamos bom demais para não fazer nada para Deus. Isso é a realidade. É se acharmos que somos bom demais para não fazer nada para Deus. Então, quando nós negligencia e não empenha na obra de Deus para fazer alguma coisa, é porque muitas das vezes se achamos que somos bons demais para não fazer alguma coisa para Deus. Então vamos empenhar na obra de Deus. Então aqui nós temos 3 objetivos específicos das lições. O primeiro objetivo é analisar as consequências do julgamento do tribunal de Cristo. Então isso é muito interessante. Então haverá perda de recompensas, ganho de recompensas. Isso é muito interessante, né? Vai haver percas e vai haver ganhos. Enquanto uns vão ser galardoados, receberão suas recompensas, serão recompensados pelos trabalhos, outros não vão receber nada praticamente, como falamos em lições anteriores. E aqui Paulo vai falar, né, a respeito que as obras de cada um vai ser provada no fogo, em 1 Coríntios 3, versículo 3 a 15, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarar, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. As obras de cada um vai ser provada pelo fogo. Então observamos, eu digo assim, que nós vamos levar daqui para o céu 3 lembranças. Aquilo que está relacionado à prata, o ouro e pedras preciosas. São aquilo que resiste o fogo, né? Como falamos nas lições anteriores, aquilo que está relacionado a algo eterno, né? As coisas eternas, as coisas espirituais. Então, o que vai ter recompensa eterna? O que é que vai ter recompensa? Aquilo que está relacionado às coisas eternas. Aquilo que está relacionado às coisas dessa terra não vai ter recompensa. Por quê? Aquilo que está relacionado às coisas dessa terra, como falamos em lições anteriores, a palha, o feno e madeira, é aquilo que o fogo consome. Então, as obras que vão se perder. Quais as obras que se perdem? As obras que se perdem são aquelas que é feita pensando apenas em galardões terrenos. O que é que Jesus diz para aquele, quando ele diz assim, quando deres esmola, não faça como os fariseus. Diz assim, quando deres esmola, dê com a direita para a esquerda não ver. Infelizmente tem pessoas que ele faz alguma coisa, mas ele faz, vou dar um exemplo aqui, ele faz para o vizinho da direita, mas da esquerda fica sabendo. Já diz assim, quando tu fizeres alguma coisa para o vizinho da direita, não deixe que o da esquerda fique sabendo. Ou vice-versa, fazer para o vizinho da esquerda, não deixe que o da direita fique sabendo. Não é? Tem gente que, por exemplo, ele se der uma camisa para o outro, ele diz assim, foi eu que dei aquela camisa para fulano. Então, recebeste o teu galardão. Eu dei o exemplo aqui na lição passada, daquele homem, né, que deu a passagem para aquela mulher, eu não vou falar novamente. Mas o certo é, o que Jesus está nos ensinando, que eles já receberam o galardão dele, porque fizeram para ser visto pelos homens. Então esse é o problema de muita gente, que eles querem fazer para ser visto pelos homens. Não é? E nós não podemos fazer nada para querer ser visto pelos homens. Fazemos para agradar a Deus e para o sucesso e a contribuição e, podemos dizer, o desenvolvimento da obra de Deus na terra. Ver a obra de Deus crescer, ver a obra de Deus ser abençoada. Esse é o objetivo, ou tem que ser o objetivo de cada um de nós. Amém? Então vamos lá. Então haverá perda de recompensa. Então observe que muitas pessoas vão ser decepcionadas naquele dia. Por quê? Porque às vezes pode ter uma expectativa de que vou ser recompensado. Ou muitas das vezes alguém já está aqui pensando e faz coisas, e, igual eu falei para os irmãos, e ele tem um prazer de tocar trombeta, e infelizmente vai perder a sua recompensa lá no céu, porque já foi galardoado aqui na terra. Já recebeu a sua recompensa.
Então, até a oração, nós falamos em lições anterior, até a oração. Jesus disse assim, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, porque o Pai que vê o que é feito em secreto te recompensará publicamente. Não faça como os fariseus que oram nas praças da cidade, com mãos levantadas para ser visto pelos homens, ou para dizer que ora. Hoje, infelizmente, há uma dificuldade em pessoas que vão para o monte, tem que fazer uma selfie, tem que fazer um vídeo que está orando e que tal, passando a noite no monte. Meu irmão, isso já recebeu o galardão. Ninguém precisa saber quantas horas eu oro, quantos dias nós jejuamos, né? Isso é um segredo entre mim e Deus, entre você e Deus. Jesus disse assim, não deixe que transfigure o teu rosto, não transpareça para as demais pessoas que estás jejuando, porque senão não vai servir o teu sacrifício. Isso é muito interessante. Ganho de recompensa. Então nós vamos receber as nossas recompensas lá no céu, né? A distribuição de recompensas será feita no julgamento. Tais recompensas nunca são concedidas para satisfazer o ego do crente, mas trazer louvor e glória a Cristo, aquele que capacita o fiel a servir. Filipenses 1:11. Então observe que tais recompensas, eu achei muito interessante isso aqui, tais recompensas nunca são concedidas para satisfazer o ego do crente. Não é para satisfazer o nosso ego, e sim para a honra e a glória do nome de Jesus Cristo, aquele que nos capacitou para o serviço. É Ele que nos capacita. Então, os que servem com fidelidade são prometidas as recompensas. Então, uma das coisas interessantes que eu coloquei aqui é servir a Deus com fidelidade. Servir a Deus, ser fiel a Deus, para recebermos a nossa recompensa. As boas obras e os frutos de justiça glorificam aquele que graciosamente atribui sua justiça aos crentes. Então é Cristo, toda a honra e toda a glória para Ele. Ele vai dar as suas recompensas segundo o que nós fez para a honra e a glória do nome de Jesus. Isso é interessante, não é para massagear o nosso ego, para pensar que nós é alguma coisa. Não, até porque lá no céu não vai ter esse sentimento mais de ego. Até é por isso que vai haver um julgamento das obras. Para quê? Para que cada um saiba o porquê está recebendo. Ele vai estar ciente porque está recebendo. E também as pessoas que não receberam vão estar cientes porque não receberam. Vamos dizer assim, por que eu não recebi? Não, vai ser declarado no tribunal de Cristo porque ele não recebeu o seu galardão. E também ele não vai querer culpar ninguém. Porque seres humanos hoje, infelizmente, têm essa mania de qualquer coisa, por causa das mazelas dele, querer culpar os outros, por causa das suas próprias mazelas, por causa dos seus próprios problemas. Diz, de que se queixa o homem vivente, a não ser dos seus próprios pecados, a não ser dos seus próprios erros, né, dos seus atos cometidos. Então não podemos culpar, e o ser humano tem essa mania de querer culpar o outro. Adão disse assim, foi a mulher que tu me deste. A mulher disse para Deus, foi a serpente. Ninguém quer assumir a culpa, né? Só que tem uma coisa, diante do trono de Cristo não vai ter desculpa. Mas vamos lá para ganhar tempo, porque senão o vídeo fica muito comprido. Vamos para o segundo tópico da lição, que é evidenciar biblicamente as diversas coroas que aguarda os salvos. Olha só, vai haver coroas que aguardam os salvos biblicamente, isso é bíblico. Então a primeira, podemos ver aqui que a primeira coroa é a coroa da justiça, né? Esta coroa está reservada àqueles que ansiosamente aguardam o reino do Senhor, aqueles que têm essa esperança viva dentro dele. Então aqueles que lutam pela salvação. E muito interessante, em seus últimos anos de vida, Paulo preocupa-se mais com o tribunal do céu do que
com o tribunal de Roma. A preocupação de Paulo não era com aquilo que os homens falavam a respeito dele, com os julgamentos humanos, com podemos dizer assim, com pretextos humanos, com coisas que alguém poderia falar dele ou querer julgar ele conforme os seus próprios, podemos dizer assim, os seus próprios julgamentos de homens. Paulo não estava preocupado. A preocupação de Paulo era participar do tribunal de Cristo, porque Paulo ele tinha uma consciência limpa e era um homem realizado nos seus trabalhos, podemos dizer, com Deus. O que ele fazia para Deus, ele era um homem realizado, de tal forma que ele amava a vinda do Senhor. Suponha uma vida de obediência. Amar a vinda do Senhor é mantermos uma vida de obediência. Então, aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Jesus Cristo, ele preocupa em andar em obediência à palavra de Deus. Ele obedece aquilo que é ensinado. Então, ter fidelidade proporciona certo grau de segurança, enquanto o fiel aguarda o breve retorno do Senhor. Então, ele procura ser obediente. Infelizmente, irmãos, pessoas que ele não procura ser obediente, é desobediente. A Bíblia diz que as coisas traz a ira de Deus sobre a vida dessa pessoa. Então, se tem uma coisa que deixa Deus irado, é a desobediência. Então, pessoas que não procuram andar em obediência, porque ele não está preocupado com a volta de Jesus. Ele não está preocupado com essa coroa da justiça. Mas todos aqueles que andam em obediência, procura andar em fidelidade com Deus. Procura ser fiel. Procura cada dia a ser mais obediente ao Senhor. Obedece a palavra de Deus, obedece a sua liderança. E procura cada dia andar de acordo com a palavra do Senhor. Por quê? Porque ele almeja a coroa da justiça. Por isso que Paulo vai dizer: eu venci o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso é muito glorioso. Coroa de glória. Esta coroa é prometida àqueles que apacentam o rebanho do Senhor pelos motivos certos. Essa coroa de glória, ela está reservada para os líderes, aqueles que procuram a cada dia apacentar o rebanho do Senhor, de andar de acordo com a palavra de Deus, que sofrem por amor ao rebanho do Senhor. Meus queridos irmãos, o pastor ele tem uma certa preocupação, ora muitas das vezes pelas madrugadas, chora, perde noite de sono muitas das vezes, às vezes vai até de madrugada, preocupado com o rebanho, buscando a Deus. Eu sempre comparo a vida de Samuel. Deus chama o pastor Samuel. Samuel está ali orando por Saul. Deus tem misericórdia de Saul. É a vida do pastor. Deus tem misericórdia de Saul. Veja que ele estava ali orando, pedindo a Deus pela vida de Saul, até o momento em que Deus disse para ele: Samuel, até quando tu vai ter dó de Saul, tendo eu rejeitado? Olha, isso é vida de pastor que tem preocupação com as ovelhas, está ali orando. Muitas das vezes o camarada está dando trabalho. Quem era Saul? Saul era uma espécie, Saul era o rei. Então olha quem era Saul, um homem do alto escalão. Ele estava ali preocupado, orando a Deus, pedindo pela vida de Saul. Deus disse assim: eu já rejeitei. Cessa, pode parar, porque não adianta. Meus queridos irmãos, é isso que eu quero dizer. O pastor muitas das vezes preocupa, ora, busca, pede a Deus pela vida de alguém, mas chega um momento que Deus diz: basta. Você vai clamar, está aí clamando com quem não quer nada? Porque não adianta. Uma pessoa que não quer obedecer, que não tem uma vida de fidelidade com Deus, que não quer ter uma vida de comunhão, que não almeja essas coroas, infelizmente Deus é quem é o dono da vida, é quem conhece e sabe. Eu sempre digo que até Deus tem limite com as coisas. Veja que isso aí o limite de Deus chegou aí. E disse para Samuel: olha, basta. Mas vamos lá. A coroa de júbilo. Haverá a coroa de júbilo. Esta coroa
pertence aos ganhadores de almas. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz que quem ganha uma alma sábio é. Vamos ganhar almas para o reino de Deus. Vamos a cada dia buscar a presença de Deus. A cada dia procurar a ganhar uma almas. Ganhar almas, muitas das vezes, você ganha com exemplo. Eu digo assim, você sabe como é? Eu me converti a Cristo, eu aceitei Jesus através de exemplos de homens de Deus. Pessoas que eu trabalhei com eles e eles me deram tanto exemplo que eu digo, eu também quero ser crente. Então eu aprendi muito com isso. O exemplo fala alto, né? As nossas atitudes, as nossas ações, pessoas vão observar a nossa fidelidade, a nossa obediência, as pessoas estão observando, né? As pessoas estão observando a minha constância na obra de Deus, a minha permanência. Todas as pessoas vão observar tudo isso. Eu já vi testemunho de pessoas de ver aquela família saindo para a igreja aos domingos, aos cultos, e indo com os seus filhos, e as pessoas dizem, ei irmão, eu vou para a igreja mais você, porque eu vejo tão linda a sua família saindo para a igreja aí, eu vou também ser crente. Olha como é ganhar uma alma através do testemunho. Então, evangelizando, testemunhando, né, dando bom exemplo, fazendo a obra de Deus com fidelidade, com amor, com determinação, e aí nós vamos ser galardoados lá no céu através disso. Glória a Deus. Observamos aqui o terceiro objetivo, conscientizar que é preciso ter uma vida disciplinada para obter boas recompensas naquele dia. Então precisamos ter uma vida disciplinada para parar, para analisar, né, o que Deus quer de nós. Isso é muito interessante. Né? Voltando aqui ao terceiro objetivo, conscientizar que é preciso ter uma vida disciplinada para obter boas recompensas naquele dia. Ter uma vida disciplinada. Ter uma vida pautada na palavra de Deus. Uma vida de santificação com Deus. Porque servir a Deus é, muitas das vezes, renunciar. É muitas das vezes deixar algumas coisas de lado. Muitas das vezes perder, até perder. A Bíblia diz, quem quiser ganhar a sua vida, perderá. Mas quem pensa, quem muitas das vezes pensa em ganhar, às vezes perde. Então nós vamos perder muitas coisas. Às vezes perdemos até amizade, né? Perdemos amigos, perdemos até às vezes os nossos parentes. Eu lembro que quando eu aceitei a Cristo, parentes meus que rejeitaram, não aceitavam a minha conversão a Cristo porque era muito católico e dizia que eu queria ser melhor do que os outros agora. Por quê? Porque eu renunciei muitas coisas, não é? E não fazia mais, e não praticava mais o que eles praticavam. Se manter puro, olha que coisa interessante. Se manter puro aqui, o que é a pureza? A pureza é o oposto da sujeira, né? Se manter puro como se diz assim, é fazer uma limpeza total de tudo aquilo que é sujeira, tirar toda a sujeira. Então isso é se manter puro. Olha só, ter disciplina significa abrir mão do que é bom e do que é muito bom, a fim de ficar com o que é absolutamente melhor. Então isso é ter disciplina, abrir mão do que é bom. Então veja que o Paulo usou uma metáfora a respeito do atleta. E o atleta ele tinha que abrir mão de muitas coisas para que pudesse ter uma vida disciplinada. Veja que a dieta dele tinha que ser uma dieta totalmente diferente. Imagine que um atleta, como aqui na lição os irmãos vão observar, ele não poderia sair tarde da noite, estar fazendo coisas que outras pessoas faziam. Isso é uma metáfora. Então nós estamos nessa corrida para ir morar no céu. E nós precisamos abrir mão de muitas coisas para se mantermos puros. Tanta coisas que parece certo e não é certo. Mas o que é que tem? Eu trabalhava nas empresas e tinha confraternização de final de ano e muitas das vezes eu não queria ir.
Porque eu via que lá tinha bebida, churrascaiada e muitas coisas. Um dia eu falei para o meu patrão, por que você não vai? Eu digo, ó, o que vocês vão fazer lá não me convém fazer. Não convém a mim, então eu não vou por isso. Então não dou conta de fazer o que de estar lá no meio, vocês bebendo, farriando, e eu estar no meio de vocês. Então não vai dar certo. Não é? Então eu tive que abrir mão daquilo ali. Às vezes para se mantermos puro, para manter puro diante do Senhor. O cristão não participa da corrida para entrar no céu. Olha que coisa interessante. O cristão não participa da corrida para entrar no céu. Antes está na corrida porque foi salvo pela fé em Jesus Cristo. Nós não participamos de corrida para entrar no céu. Porque só um leva o prêmio na corrida dos atletismo, né? Mas é assim, nós não participamos da corrida, mas estamos na corrida pela fé em Cristo Jesus. Estamos correndo para até chegar no céu. Somente os cidadãos gregos poderiam participar dos jogos. Para isso, deveria obedecer às regras, tanto no treinamento quanto na competição. Qualquer competidor que abrisse, qualquer competidor que quebrasse as regras do treinamento era automaticamente desclassificado. Olha que coisa interessante. Ele obedecia regras, tanto no treinamento quanto no exercício da sua função. Que se ele chegasse a quebrar qualquer regra daquela, automaticamente ele era desqualificado, como falamos na lição anterior, tinha um juiz. E o juiz reprovava a atitude daquela pessoa naquela prática. Por quê? Porque ele infringiu a regra que era estabelecida para ele. Nós temos regra. Não é? É por isso que temos que se manter puro. É por isso que temos que manter uma vida disciplinada, porque temos regra. Tem gente que ele anda quebrando as regras, desobedecendo, e ainda acha que está certo, que da forma que vai está correta. Irmãos, a humildade é coisa maravilhosa. A Bíblia diz que na frente da honra sempre vai a humildade. Quando reconhecemos que erramos e voltamos atrás, Deus, assim, nos recompensa, nos perdoa e nos dá força e ânimo para vencermos as demais dificuldades que vêm até nós. Então, isso é muito importante. Renunciar a si mesmo. Olha que coisa interessante. Jesus disse assim, aquele que vinha após mim, renuncia a si mesmo. Lembra daquele jovem rico em que ele chega para Jesus e pergunta a Jesus o que faria para dar a vida eterna? E Jesus diz para ele assim, como isso que está escrito no livro da lei? Fala para ele acerca dos 10 mandamentos, melhor dizendo. Fala dos 10 mandamentos para ele e ele diz assim, isso aí, quais são os mandamentos? E Jesus cita para ele o decálogo, os 10 mandamentos. E ele disse, mas isso aí eu observo desde eu criança na casa do meu pai. E Jesus vai dizer, muito bem, mas uma coisa te falta. Vende tudo quanto tem, divida aos pobres. E vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Olha que proposta tremenda Jesus fez para ele. Segue-me, e terás um tesouro no céu. A Bíblia diz, a palavra de Deus, que ele saiu da presença de Jesus triste porque era dono de muitas propriedades. Você sabe qual é a dificuldade de muita gente hoje? É porque ele está apegado aos bens materiais. Ele está tão apegado com as coisas dessa terra que quando fala da volta de Jesus, alguns até pensam assim, não, é bom que ele não vem agora não. Né? Ainda tem isso aqui para fazer. Ainda tem um projeto daqui a 5, 10 anos a ser feito. Né? Ele já fez vários projetos. Não é errado você fazer projeto, alguma coisa. Né? Mas eu sempre digo, com um objetivo, que você está esperando a vinda de Jesus, que se Jesus voltar, deixa aí o anticristo finaliza, conseguir ficar aí na terra, não nos pertence. Mas esse é o problema, tem gente que ele é tão apegado às coisas dessa terra, né, que ele não almeja a vinda de Cristo, como diz assim, como falamos aqui, parece que ele não aguarda ansiosamente a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Isso é muito perigoso, muito perigoso. Pessoas que estão apegadas às coisas dessa terra. Interessante, tem gente que é tão apegada às coisas dessa terra que ele faz questão por qualquer coisa. Ele faz questão até por R$1. Isso é sério. Faz questão por coisas, podemos dizer, passageiras dessa terra.
coisas que não tem nada a ver. Eu sempre digo assim que a gente tem que ter zelo pelo que nós temos. É claro que tem que zelar. Você tem que zelar. E de vez em quando eu falo assim, olha, irmão, Deus nos dá 100%. E de 100 que Ele nos dá, porque a medida de Deus ela é recalcada, sacudida e transbordante, é assim, e Ele nos dá 100%. Dos 100 Ele exige 10, apenas 10. E Ele nos dá 90%. Olha que coisa interessante. E esses 90% é para nós administrar. E que se o homem administrar mal, ele pode ser corrigido por causa disso. Eu vou deixar algo aqui, às vezes, que você não sabia. Então Deus nos dá 90% para administrar. É por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer assim, por que gastaste o dinheiro naquilo que não é pão? Né? Então Deus nos deu 90% para administrar, isso quer dizer ter zelo. Agora você vai zelar do que Deus deu. Não é estar apegado às coisas materiais e fazendo questão, assim, busca aí o reino de Deus em primeiro lugar, Mateus 6:33, assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então esse é o segredo. Está ali apegado sempre a Deus, às coisas de Deus, né? Zelando a pena, como mordomo fiel, como dispenseiro de Cristo aqui na terra, como mordomos de Cristo, zelando do que Deus nos deu. Essa é a realidade. Porque o dia do acerto de conta está chegando. Que Deus assim o abençoe e multiplique as bênçãos na vida de cada um, em nome de Jesus.